Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Também estou bem, graças a Deus, né? Semaninha passando rápido e nós continuamos assim com a nossa leitura. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 10. Vamos dos versículos 23 a 52 do Evangelho de Marcos. O perigo das riquezas, Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição, o pedido de Tiago e João e a cura do cego Bartimeu. Nesse trecho, Jesus continua ensinando sobre os valores do reino de Deus. Ele alerta sobre o perigo de colocar a confiança nas riquezas, anuncia novamente sua morte e ressurreição, ensina que a verdadeira grandeza está em servir e encerra o capítulo restaurando a visão de Bartimeu, um homem cuja fé o levou a encontrar Jesus. Oremos. Pai amado, abra o nosso coração para compreender os seus ensinamentos, que possamos aprender a confiar em Ti acima de todas as coisas e seguir os passos de Jesus com humildade e fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Vamos lá, o dia 192, como vai passando, né? O perigo das riquezas, Mateus 19, 23 a 30, Lucas 18, 24 a 30. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Versículo 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo 27. Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Isso também está em Gênesis 18:14 e Jó 42:2. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Versículo 29. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho. Versículo 30. Que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Isso também está em Mateus 20:16, Lucas 16, Lucas 13:30. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Mateus 20:17 a 19, Lucas 18:31 a 34. Versículo 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo, versículo 33, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Versículo 34. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. O pedido de Tiago e João, Mateus 20, 20 a 28. Versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Versículo 36, Jesus lhe perguntou, o que querem que ele lhes faça? Versículo 37, eles responderam, permita-nos que na sua glória nos assentemos à sua direita e outro à sua esquerda.
Versículo 38. Mas Jesus lhe disse: se vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Versículo 39. Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Versículo 40. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Isso também está em Lucas 12:50. Versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Versículo 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Isso também está em Mateus 23:11 e em Marcos 9:35. Versículo 44. E quem quiser... Já li isso, desculpa. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso também está em Lucas 22:24-27. 2 Coríntios 8:9. Filipenses 2:7. 1 Timóteo 2:6. Tito 2:14 e Hebreus 9:28. A cura do cego de Jericó. Mateus 20:29-34, Lucas 18:35-43. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Versículo 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Versículo 51. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Às vezes, né, meus amores, a gente termina por aqui. Amanhã a gente vai fazer a leitura das notas explicativas desse capítulo 10, tá bom? Quem tá acompanhando a gente pelo Instagram, tem vezes que eu não consigo colocar 100% a gravação, porque às vezes passa de 20 minutos, e aí às vezes eu nem acabo colocando, porque vai ficar na metade, mas vocês podem fazer depois a leitura das notas explicativas, ok? Analogia. Nesse trecho, Jesus mostra que aquilo que tem valor para Deus nem sempre é o que o mundo valoriza. Enquanto alguns buscavam as riquezas e posições de destaque, Bartimeu buscava apenas encontrar Jesus. E foi justamente ele quem saiu dali transformado. O reino de Deus cresce quando aprendemos a servir, confiar e permanecer sensíveis à voz de Cristo. Às vezes a gente acha que uma posição, que ser alguém de status, que estar ali, né,
em posição de viver se aparecendo, é algo que vai colocar ela em destaque para perante Deus. Mas Deus vê muito mais aquele que de repente está fazendo no seu dia a dia, no silêncio com Deus, servindo de forma tranquila. Quando vocês vão em algum lugar religioso, o que vocês encontram? Numa casa de oração, numa igreja, num templo, onde você vai no seu lugar religioso, o que você encontra lá? Você encontra um teto, certo? Você encontra um banheiro limpo, papéis, você encontra papel higiênico, papel toalha, você encontra um espaço aconchegante, iluminado, climatizado. Tudo isso existe alguém por detrás fazendo. Existe alguém que está servindo, está se dedicando para fazer isso. Então, esse sim tem valor. Esse sim está ali humildemente, cumprindo o que Deus está lhe pedindo, fazendo o que Deus está propondo a ele. Eu servi durante quase 30 anos na minha vida, sabe? E durante todo o meu servir, eu sempre via que as pessoas, elas esperam coisas grandes. E, na verdade, as coisas menores, elas são valorizadas. Às vezes a gente fala, né, que é mais fácil, né, um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Tudo isso depende, como Jesus falou, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque não é o que você faz, é a forma com que você faz. É a intenção que você tem em fazer aquilo. Então reflita, se hoje você está servindo, limpando um banheiro, e você faz isso com bom grado e com um servir de coração, isso é visto por Deus. Não importa se ninguém está vendo. Não importa se a pessoa vai lá e suja e deixa sujo, se ela não faz também a parte dela, porque Deus está vendo o que você está fazendo. Então nós precisamos aprender a servir com humildade, pois é isso que é visto por Deus. Tenho buscado aquilo que aproxima meu coração de Jesus ou aquilo que apenas alimenta meus desejos? Será que eu busco a fazer aquilo que Deus quer que eu faça ou estou apenas alimentando os meus desejos? Hoje faça um gesto simples de serviço a alguém e reserve alguns minutos para agradecer a Deus pelas riquezas que realmente permanecem, sua presença, seu amor e a sua graça. Antes de eu iniciar aqui, eu estava ouvindo, na verdade, aquele louvor Gratidão. E ele é muito bonito, né? Porque ele fala, hoje eu não quero pedir nada, só quero agradecer. E é assim. Depois eu vou colocar eles para vocês. Mas trabalha dessa forma, sem querer pedir nada. Só agradeça. Amém?